diretamente a Jesus, ao Pai Maior, a espiritualidade aqui presente. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que temos desta casa, onde aqui possamos aprender a lidar conosco mesmos, com os nossos familiares, no nosso trabalho. Que possamos, nesse dia de hoje, abrir a nossa mente para novos conhecimentos e que possamos colocar em prática o aqui aprendizado. Obrigado por tudo, nos abençoe hoje, a palestra da Bia, a leitura que a dona Sandra fará, e que possamos nos fortalecer sempre no bem, no amor, na paciência e no silêncio. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos os espíritos amigos aqui presentes, tendo em frente aos nossos trabalhos, nossa irmã Lúcia, vamos dar por iniciada a primeira parte dos trabalhos de hoje. Que assim seja. O mar calmo após a tempestade. Em muitos lares e clãs familiares são acometidos pelos temporais da revolta, da discórdia, em seguida da tempestade de ressentimentos e maremotos, de acusações e cobranças infundáveis. Em meio à tormenta doméstica, escurece o céu, com a incerteza da verdade e o furacão da discórdia. Vaze a confiança, levando para longe qualquer sentimento de união ou de perdão. Enquanto os ventos bons levam a onda para acalmar a tormenta, são os bons espíritos que vêm em socorro para acalentar e diminuir as forças da tempestade. Sim, após todos esse desperdício de energia envolvida, segue prejuízos morais e materiais. Enquanto vem a bonança e clareia o sol da esperança de dias melhores e de que o mar calmo dos lares que ajudam a construir sobre as águas cristalinas do amor que une as almas, a fim, na reconstrução do passado delituoso, a juntar as almas que se debatiam na economia do amor universal. O mar calmo dos lares vem após a tempestade, portanto, perdoa e ama, e navegue sempre com os bons remos. Perdão é a fé que segue para o porto seguro da evolução. Obrigada, dona Sandra. Pois é, muitos de vocês vão dizer que foi coincidência. Eu não acredito nisso, eu acredito que eu fui muito bem ajudada com a leitura hoje. Eu estava falando para a Nice, lá na Mediúnica, que ela foi buscar a leitura, né? E eu disse, eu vasculhei tanto, vocês sabem que a gente faz sempre a leitura do Evangelho aqui, né? E a gente sempre procura encaixar o tema do Evangelho com o tema da palestra. Eu vasculhei esse Evangelho hoje, e nada fazia sentido, nada era como eu queria, né? Então eu vou deixar, já queria trazer prontinho, então eu vou deixar para encontrar lá. Quem sabe lá eu sou mais inspirada, né? Enfim, cheguei aqui, peguei o Evangelho, levei para lá. Quando eu abri, mas eu precisava marcar uma página no outro livro que eu tenho ali. O primeiro papel que eu encontrei foi esse, que é o folhetozinho do mês passado, né? Acho que é do mês passado. Mas é o folhetozinho das palestras passadas. E eu olhei atrás, sempre tem uma mensagem ou uma psicografia, eu olhei atrás só o título. Aí eu li um pouco, disse, essa mesmo, como é que pode, né? A gente vai falar de conflitos, né? A gente vai falar de como, da fórmula para a gente encontrar mais paz em nossas vidas, né? De a gente arrumar a nossa casa, arrumar o nosso trabalho. E ali já foi uma mensagem fantástica, uma mensagem já de antemão para acalmar, para nos fortalecer, para nos dar forças, dizendo que tem como, a gente tem como, tem soluções para os nossos problemas. Eu fiquei muito feliz com a leitura. Eu precisava contar para vocês. Como conciliar as nossas diferenças?
Nós só temos diferenças em casa? Só temos conflitos em casa? Não, né? A nossa vida, muita gente diz que, a gente costuma ouvir por aí que os problemas de casa não se levam para o trabalho, né? E os problemas do trabalho não se levam para casa. Já ouvi algumas pessoas dizer, eu deixo na porta de casa, não levo para dentro. Me desculpe. Nós somos seres humanos. Como eu vou tirar da minha mente algo que me aflige, algo que me incomoda? O problema é que nesse deixar fora de casa, talvez as pessoas queiram dizer assim, eu não deixo interferir dentro de casa. Eu não coloco em pauta, eu não desconto em ninguém. Talvez alguns de nós, isso eu não posso dizer que não, alguns de nós consigam fazer isso. Mas muitos de nós não conseguem. Muitos de nós não. Talvez aqui, esses que consigam, mais na frente vocês vão entender um pouquinho mais, estejam dentro dessa base. E aqueles que menos conseguem, talvez estejam aqui. Como é que eu vou desligar o meu emocional? O meu raciocínio, os meus sentimentos, né? Quando a gente fala de emocional, nós estamos falando de sentimentos. Mas então os outros não sentem? Sentem sim. Mas esse aqui, muito mais. Muito mais. Estes aqui. Mas a gente vai chegar lá. Por que esses conflitos? Para a gente entender e depois chegarmos a uma conclusão, a uma forma de conciliar essas diferenças, de acabar, ou tentar pelo menos acabar com esses conflitos em nossos lares, com os nossos familiares ou no nosso trabalho, nós temos que entender por quê desses conflitos. Na questão 804 do Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam a Kardec o porquê dessas... Lá nessa questão ele fala sobre as desigualdades das aptidões. O que é aptidões? É aquilo que eu consigo fazer que você não consegue, aquilo que eu aprendi que você não aprendeu, ou aquilo que você aprendeu e eu não. Numa empresa, tem departamentos, tem funções. Eu não sei fazer aquela função, eu me especializei nessa outra. Isso são aptidões. E em casa, nós também. Todos nós, cada um, temos as nossas aptidões. Ok. E os espíritos, Kardec pergunta por quê? Se fomos criados todos iguais, por que dessas diferenças de aptidões? Por que não virmos todos com aptidões iguais? Ora, muito lógico, vocês já hão de concordar que não dá para ser todo mundo igual, né? Todo mundo com as mesmas aptidões. Senão nós faríamos as mesmas coisas. E aí, como conseguiríamos evoluir? De que forma? Né? Então, os espíritos dizem a Kardec que, sim, nós fomos criados iguais perante Deus, e tal como o sol brilha para todos, todos nós temos as mesmas oportunidades. Porém, uns vivenciam mais e experienciam mais que os outros. Uns, vamos colocar assim, eu sou a mãe. Anice é a minha filha. Por aí a gente já pode ter uma ideia de quando a gente nasce, quando o espírito é criado. Eu nasci primeiro, ela nasceu depois. Eu vou experienciar mais do que ela. Eu vivi mais do que ela. Eu tenho mais vivência. É sempre assim? Deveria, né? Deveria, mas não é. Por que que a gente fala em escala evolutiva? Por que que a gente fala que
um é mais evoluído que outro? Por que a gente fala que um compreende melhor que o outro? Porque assim, nós temos as nossas imperfeições. Nós temos, principalmente, as nossas vontades, que é o nosso livre-arbítrio. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade se os nossos conflitos, os nossos problemas, os nossos débitos, todos eles é através de muito esforço. É através do esforço que a gente... Só através do esforço que a gente consegue quitá-los, resgatá-los. E a espiritualidade diz que não. Que muitos desses nossos débitos, com pequenos esforços, a gente conseguiria quitá-los. O problema está na nossa vontade. Por isso, na maioria das vezes, é através de muitos esforços que a gente consegue alcançar um objetivo. Por quê? Porque entra a nossa vontade. Muitos de nós dizem, eu quero mudar. Mas esse quero, segundo a espiritualidade, é da boca para fora. Está apenas nos lábios. Eu não imponho a minha vontade, eu não coloco ela em prática, eu não busco, eu não corro atrás. Ah, uma hora vai acontecer. Vai acontecer como? Ninguém vai me carregar nas costas. Eu tenho que fazer por merecer. Mas aí acontece uma coisa, que é onde surgem os conflitos. Eu, Beatriz, não empreguei muito esforço. Aí você foi lá e empregou todo o seu esforço nessa caminhada. Aqui, vamos falar desta encarnação. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu busco. Amanhã eu vou atrás. Amanhã eu vou procurar emprego. À tarde eu vou procurar um trabalho. Meu marido, eu lembrei agora que eu falei emprego, meu marido costumava dizer que não se procura emprego, se procura trabalho. Muito justo, muito correto. Emprego é para quem não quer trabalhar, para quem não quer andar para frente. Foi uma questão à parte. Mas, enfim, eu não emprego, não busco me melhorar, não busco o melhor para mim. Não vou estudar, não vou ajudar ninguém, tenho tempo sobrando, não vou fazer um trabalho de voluntário, tem tantos órgãos, tantas situações que necessitam de ajuda. Ah, mas eu prefiro ficar em casa, sabe... Eu não dou para isso. Eu não sou muito ligada a crianças, não tenho muita paciência. Eu não gosto de idosos, não tenho jeito para lidar com eles. Se você não... Tem muitas outras coisas, são exemplos que eu estou citando. Se você não for tentar, se você não for lá descobrir... Você não vai saber se realmente você... Eu, por exemplo, fui uma pessoa que, idosos, para mim, eu dizia que eu tinha um trauma. E eu tinha até a justificativa do que aconteceu. E de tanto reclamar da vida, sem ter problemas. Problemas, não os conflitos que a gente tem, que é natural da vida da gente. Mas eu costumava reclamar. Eu era a pessoa que mais sofria na face da terra. Ninguém de vocês sofria como eu quando eu cheguei nesta casa. E aí eu tive todo esse conhecimento, que a gente já vai chegar lá, mas mais do que isso. Uma pessoa nesta casa me disse, para de reclamar. Vai descobrir quem realmente tem problema. Vai fazer um trabalho voluntário. E eu fui.
eu descobri que a melhor área do local onde eu estava indo era a área onde estavam os idosos. A que eu mais me afinizei, a que eu mais gostei, a que eu mais me senti realizada. E aos poucos, não é de uma hora para outra, gente, que a gente muda. Aos poucos eu fui descobrindo que realmente eu não podia reclamar da vida como eu vinha reclamando. Fases para a gente reclamar, a gente reclama porque é mais fácil, né? Mas não deveria. A gente não deveria reclamar. A gente deveria buscar soluções. Mas para uns de nós, é fácil buscar a solução. Para outros é um pouco mais difícil. Dentro das aptidões ainda, eu com as minhas, vocês cada um com as suas. Tudo isso é benefício. Como eu falei antes, numa empresa, cada um tem uma função. O que você sabe eu não sei, você faz aquela parte, eu faço a outra. No nosso mundo, no nosso planeta, também é assim. As desigualdades das aptidões são necessárias para que a gente ajude o planeta a evoluir, para que a gente encontre o bem coletivo, para que a gente instale aqui o bem coletivo. Lá no Livro dos Espíritos, já mesmo, a espiritualidade diz que aquilo que eu não sei, o outro contribui para ajudar na evolução, para ajudar no bem coletivo. Todos nós contribuímos. Porém, de onde vêm os conflitos? Aí é que está. Os nossos conflitos estão naquela situação que eu coloquei, que eu assim, não tenho muita vontade, eu vou deixar para depois, talvez à tarde, hoje ainda, talvez à tarde eu vá atrás de um trabalho, talvez eu vou lá ajudar alguém. Enquanto que você já saiu cedo, já foi ontem. Você está caminhando mais rápido que eu. Isso acontece entre nós, com os nossos amigos, com os nossos familiares, no seio da família e no nosso trabalho. Um colega de trabalho que galga postos maiores, mas o que ele fez? Provavelmente, o mais correto é que ele tenha feito por merecer para chegar lá. Aí, o que acontece? Eu fico com inveja. Mas eu não admito que é uma inveja. Eu não corri atrás. Por que ela é melhor que eu? Por que ela sabe mais do que eu? Por que ela tem mais qualidades do que eu? Ah, mas é porque ela é mais inteligente que eu. Isso, gente, a gente costuma fazer também dentro de nossos lares. Com os nossos filhos, para nós que somos pais e mães. A gente coloca uma meta, coloca algo na nossa... Quem de nós não quer que um filho tenha sucesso? Todos nós queremos, nós que somos pais. E quem vai ser ainda? Isso é natural. E o objetivo é esse, que todos nós tenhamos sucesso. Mas o que nós pais, onde nós erramos, onde nós pecamos, como costumamos dizer, é que se eu tenho 2 filhos, para começar eu já digo assim, eu criei meus filhos iguais. A meta que eu quero para um, eu quero para o outro também. Eu quero que meu filho seja um médico. Por que será? Eu quero que meu filho seja um advogado. Por que será? Eu quero que seja isso. Por que será? Sou eu que estou pagando a faculdade dele. Ele tem que fazer isso que eu quero. Este curso. Não, ele tem que fazer este curso porque eu vou pagar e porque a nossa empresa, ele vai vir trabalhar na nossa empresa. Para começar, nossos filhos não são iguais.
A criação não pode ser igual, por mais que a gente pense que o correto é ser igual. A forma que eu trato um, eu não posso tratar o outro. Ah, mas então aí a gente vai criar um conflito entre os dois porque está dando preferência. Não é uma questão, nós não estamos falando de preferência. Nós estamos falando de cada ser, do que move este ser, do que move este ser, do que move a minha filha e o que move o meu filho. Aqui é um espírito, aqui é outro. Quais as aptidões que ela tem e que ele tem? Ou que as duas filhas tenham? Um é mais inteligente que o outro? Todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes. As aptidões? Uns para uma coisa, outros para outra. Mas não. Nós queremos que nossos filhos sigam a mesma linha, demonstrem da mesma forma a inteligência. E assim, exigindo de um a capacidade que é o outro que tem, nós, como a psicologia costuma dizer, nós traumatizamos esse, ou eu prefiro a palavra bloqueio. Não importa se é um trauma muito grande, eu prefiro a palavra bloqueio. Trauma parece uma coisa assim, para mim, tá, gente? Parece uma coisa assim que é muito difícil, que a gente não tem condições de extirpar. E eu acredito que todos nós somos inteligentes e que, de alguma forma, a gente consegue, sim, extirpar este trauma. Por isso eu já gosto de usar esse bloqueio, porque fica mais fácil, né? Parece que um bloqueio é mais leve, vamos tirar do caminho. Eu consigo sozinha. Ou com a ajuda do outro, vamos tirar do caminho. Trauma, para mim, é muito forte, muito pesado. Então, eu prefiro o bloqueio. E aí é onde a gente acaba traumatizando ou bloqueando um filho da gente, ele não consegue desenvolver as aptidões, a inteligência que ele tem, que ele trouxe, que ele veio nesta encarnação. E aí, ele não consegue nem falar para mim. Porque eu não dou essa liberdade para ele. Aí eu acabo perdendo um filho para o mundo. Aí um pai não sabe, um pai e uma mãe não sabem por que um filho está na droga. Não estou generalizando, tá? Um pai não sabe por que um filho está na droga, um pai não sabe por que um filho não conversa com ele, um pai não sabe por que eu nem consigo ver meu filho, eu mal vejo ele quando ele chega em casa, ele só quer festa, ou ele só fica na casa dos amigos, vem só em casa para dormir, eu mal vejo ele tomar banho. Por que será? Já paramos para pensar e analisar o comportamento de nosso filho? Já paramos para analisar? A gente analisa mais o comportamento dele, mas nós já paramos, como pais, como responsáveis por eles, para analisar o nosso comportamento? Meu filho chega com o boletim da escola? Como? Que notas são essas? Mas você tem tempo para estudar? É a única responsabilidade que você tem? Pois é, eu já fiz muito isso. Porque um dos dois, eu tenho uma filha e um filho, um dos dois demonstrava uma inteligência muito maior que o outro. Será que era muito maior? Ou será que eram as aptidões de um, que era aquelas, e de outro, que é essa? Ou será também que na forma de eu tratar esse meu filho precisava de um tratamento diferente, diferenciado desse? E da forma que eu cobrava do outro, eu cobrava desse também? E acabo bloqueando este aqui, e este não consegue render aquilo que ele poderia estar rendendo. Mas ele é culpado, ele tem tempo, ele não estuda. Será? Será que a minha parcela é só cobrar? Vai reprovar no final do ano? Quem paga o colégio? Olha o tanto que eu botei fora. Olha o valor. Não está nascendo dinheiro em árvore, não, lá em casa. Quantos de vocês já não disseram isso?
Então, por aí vão surgindo os conflitos. E aí, os conflitos são causados pela influência dos nossos orgulhos, dos nossos egoísmos. Porque eu quero que meu filho seja aquilo que eu quero, que eu planejei, que eu almejo para ele. Por que não? Por que é tão difícil eu pagar os estudos do meu filho, eu descobrir o que ele tem aptidão, para que ele tem aptidão, e eu aplicar, eu fazer ele desenvolver esse lado, essa inteligência dele naquela área? Por que é tão difícil para nós? Nosso orgulho, nosso egoísmo. Enquanto a gente não extirpar da face da terra o orgulho e o egoísmo, nós vamos continuar errando. Nós vamos continuar cometendo os mesmos erros. Quando a gente começar a valorar cada um ser humano como ele precisa ser valorado, nós estamos já a meio caminho. Tudo bem. Você, Beatriz, aí em cima, disse toda uma verdade. Alguns de vocês estão pensando. Mas como? Como descobrir como tratar esse filho ou tratar aquele? Tem uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 919, que Kardec pergunta: qual o meio prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? A resposta é de Santo Agostinho. E ele diz: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, lá na codificação. Mas esta frase, conhece-te a ti mesmo, será que foi lá Santo Agostinho, na época dele? Essa frase é milenar, milenar, milenar. Esta frase, há mais ou menos 400 anos antes de Cristo, Sócrates, o filósofo grego, já se deparou com essa frase. Ele era um pesquisador estudioso do comportamento humano, da inteligência humana, e ele se deparou com essa frase inscrita no pórtico como é que é mesmo lá? Do Templo de Delfos. Do Templo de Delfos. Ele se deparou já, olha só, já estava lá inscrita. Então, é mais antiga ainda. E ele pegou como era o lema dele, como era a habilidade dele, como era o que ele queria, pesquisar a inteligência humana, buscar, colocar às claras a inteligência humana. Ele pegou esta frase e foi buscar mais. Para quem sabe, para quem já estudou um pouquinho de Sócrates, as pesquisas dele eram empíricas. Era assim, de mim para você, nas ruas. Né? E lá Sócrates descobriu, nessa pesquisa, nesse empirismo, ele descobriu que nós, seres humanos, temos 3 inteligências. Só. Para começar. Depois vai se entrando, né? Que nós temos 3 inteligências. Para Sócrates, o homem, ele é movido a cabeça, peito e ventre. Ok. Depois vem seu discípulo, Platão, continuando os estudos de Sócrates. Só que Platão levou para a linha política, ele estudava mais a política. Né? Para quem estudou direito, outras áreas também tem, mas para quem estudou direito, estudou muito Platão. Né? Platão dizia, na mesma linha de Sócrates, dizia que o homem cabeça de Sócrates
eram os governantes. Para nós aqui, se a gente for, os governantes é os que pensam por nós lá em cima, né? Ok. O homem-peito de Sócrates, para Platão, eram os sentinelas, os guardas, proteção. Proteção vem de onde? Ok. Para Platão, o homem-ventre de Sócrates era o trabalhador, o homem da ação, o executor, o homem que fazia acontecer, os trabalhadores. Depois desses dois, eu gosto muito de citar esses dois, para mim é bem mais fácil, mas teve muitos outros que foram descobrindo inteligências. Inclusive, eu não lembro o nome, e nem também parei para ir buscar esse nome. Mas eu sei que ele foi descobridor de inteligências, inteligência artística, inteligência... vários segmentos, mas que... linguística, mas aí parei para pensar, eu posso estar errada, mas eu parei para pensar, essas inteligências são aptidões. Essas inteligências estão dentro desses núcleos. Estão dentro dos núcleos que Platão e Sócrates já pregavam. São as aptidões. A gente não vai para a faculdade, uns não vão lá fazer... direito, dentro de direito tem várias cadeiras, outros não vão fazer psicologia, outros não vão fazer vários segmentos, outros não vão fazer arquitetura, engenharia civil, engenharia disso, engenharia daquilo, tantos segmentos. São inteligências? São. Mas descreve que todos nós somos inteligentes. E aí a gente compila isso tudo e coloca dentro dessas inteligências. Por exemplo, uma inteligência para psicologia, o ideal é que estivesse dentro do emocional, de um núcleo emocional. Uma inteligência, digamos, técnica, a meu ver, deveria ficar dentro do teórico. E aqueles onde você vai executar, ficaria dentro do ativo, fazer. Pois bem, depois nós tivemos também Paul MacLean, né, que também ainda é atual, né, Beto? Paul MacLean. Ainda estuda sobre isso, né? E nós aqui temos o nosso cientista empírico, José Fernando Araújo, que nos trouxe este conhecimento. Vindo de lá, cada um lá estudou um pouco. Ele pegou esses lá, estudou e ele chegou mais longe. Ah, mas ele buscou dos livros? Sócrates não escreveu? Mas ele buscou dos livros? Não. Ele analisou, leu todos esses livros lá, não sei quantos, muitos, sei sim, não lembro, tá? Ele cita, não lembro. Estudou eles, analisou, viu que tinha coerência e foi buscar mais. Porque para ele aquele ainda era pouco, tinha que ter mais. E ele buscou, não está aqui de um livro que ele tirou. Na verdade, ele escreveu sobre isso. E isso que está aqui é um pouquinho, uma pincelada do que ele buscou daí. De você. E trouxe e compilou com esses termos. Por que um inteligente exigente? Não é um nome. É uma nomenclatura, é um título, onde chega mais perto, onde descreve mais perto um comportamento humano. Onde chega mais perto com todas as características e descreve um outro comportamento humano.
Ele viu, José Fernando viu, que aquilo que Sócrates e Platão falavam lá do homem, cabeça, dos governantes, o homem teórico. Muitos de nós, e o que ele deu o título de núcleo, porque muitos de nós estamos inseridos, muitos aqui inseridos dentro desse núcleo. Isso é toda a humanidade, tá? Inseridos dentro desse núcleo aqui. Outros tantos estão inseridos dentro desse núcleo e outros tantos de nós estamos inseridos dentro deste aqui. Só isso? Não. Aí vem as nomenclaturas que descrevem muito mais perto o meu comportamento. E a pesquisa não foi só no Brasil, tá? No Brasil, praticamente todo o Brasil. São 13 mil pessoas passadas pelas mãos dele para confirmar estes comportamentos. A forma de ser. Não é pouco. Não teve uma contradição. E não é ele que diz, é você que diz para ele como você é. Então é isso, foi assim. Então é isso. Então nós temos as características desse tipo de pessoa, desse comportamento humano e desse comportamento humano. E aí ele chegou aqui. Dentro nesses núcleos, nós temos os 9 grupos de inteligência. Toda a humanidade está inserida dentro desses 9 grupos. Só isso? Olha, quantos bilhões de pessoas nós somos? Eu só vou dar para vocês isso aqui. Não dá, né? Tá chegando a hora. Em 45 minutos, explicar tudo que tem aqui dentro. Tudo que tem aqui dentro. É muito, 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 muito mais profundo, tem muito mais informação. Tá, o que eu faço com isso? Isso aqui, por si só, essas diferenças aqui de comportamento humano, junto com os nossos egoísmos e orgulhos, são os geradores dos conflitos. É o que causam as nossas diferenças. E eu não sei lidar com o comportamento dela. A Nice, por exemplo, está dentro do núcleo ativo. Eu, Beatriz, estou dentro do núcleo emocional. Nossa, isso dá uma diferença muito grande. Isso gera muitos conflitos. Exemplo. Você me permite, né, Nice? Até porque a vergonha maior é minha, né? No início, quando eu comecei como voluntária nesta casa, a gente precisa primeiro, tem gente que reclama, nossa, que dificuldade para trabalhar nesta casa. Sim, porque a gente precisa aprender a se conhecer. Como é que eu vou reformar a minha casa se eu não conheço os cômodos dela? Eu preciso conhecer, senão eu não vou saber o que fazer com ela, né? Aí, no início, aprendizado, tratamento, a forma que me trouxe aqui. Em seguida, eu já estava um pouquinho mais afinizada, melhor, já estava compreendendo o espiritismo, fui convidada a ser voluntária. Vim ser voluntária. Melhorando, estudando bastante, cursos dali, cursos daqui, buscando a minha melhora, empregando a vontade na minha melhora. E não pensem que é fácil não, porque a gente está acostumado a cometer o mesmo erro todos os dias, que a gente já não acha que é mais erro. É um vício, torna-se um vício, que eu não sei viver sem ele, eu estou acostumada, sempre fui assim. Por que eu tenho que mudar se sempre fui assim? Mas esse sempre fui assim? Será que esse sempre fui assim não me trouxe alguns malefícios pelo caminho? Será que eu não prejudiquei muita gente com esse eu sempre fui assim e não vou mudar? Mas às vezes a gente sempre foi assim e a gente não se dá conta. E essa doutrina é um despertar. Este conhecimento, uma ferramenta para consertar, para fazer a reforma da nossa casa. Continuando, a Nice, estando aqui, é de atitude, é de fazer.
E não para. Quanto mais faz, mais tem que fazer. Responsabilidades, estou falando aqui das responsabilidades que a gente tem que preparar antes de receber vocês. Tem muitas coisas para a gente fazer antes de receber vocês aqui para uma palestra. É tanto que a gente já tem que chegar bastante tempo antes. E um faz uma coisa, outro faz outra. Acontece que a Anice, poxa, ainda tem, já fez 3, 4, 5 coisas. E a Beatriz só fez uma ainda. Não que ela dissesse isso para mim, é um exemplo que eu estou dando de comportamentos aqui. Pô, gente, mas tem tanta coisa para fazer ainda, ninguém não viu que tem que abrir janela, que tem que ligar o ar. Uma atitude que todo mundo tinha que ver, os trabalhadores, né? Todos tinham que ver, se um não vê uma coisa, tem que ver outra. Mas, no entanto, a Beatriz fez uma coisa e está, de repente, lá ainda assim, nem se deu conta que tem tantas outras para fazer. É que dentro desse núcleo aqui, desse grupo aqui, eu não tenho atitude. É do meu comportamento. Atitudes todos nós temos. Mas que me move a forma de eu ver a vida executando, não esperando por ninguém. Eu espero pelos outros. Se vocês tomarem atitude por mim, melhor. Só vou tomar se realmente, olha, sou eu que tenho que tomar essa atitude. Podem rir, muitos de vocês, quando quiserem, vão se descobrir aqui. Nossa, é verdade. Tá? E assim, me incomodava aquelas atitudes da Anice. A Anice, para mim, era muito chata. Meu Deus, que mulher chata, gente. E aquilo me corroía por dentro. Né? Olha só, né? A gente está incomodado, né? Mas aí, peraí. Quando a gente está interessado em mudar... Quando a gente está interessado em mudar, a gente vai olhar para os nossos defeitos. E eu comecei a pensar, isso com conhecimento. Sem conhecimento, gente, é difícil para a gente sair do lugar. Mas será que não sou eu que estou errada? O que está pegando? Por que eu sinto isso por ela? Será que é ela que é chata? Ou é algo que está faltando em mim? E pensando, e não pense que foi um dia, 2, né? Até que eu descobri, peraí, eu tenho inveja da Anice. Eu queria ter a atitude que ela tem. Eu queria chegar e fazer. Não dá, gente. Eu posso até me habituar, mas não adianta. Eu nunca vou ser, nunca vou agir. Nunca, nessa encarnação, em uma outra. Nesta encarnação, não adianta, eu não vou agir como a Anice, eu não vou ter as atitudes dela. A visão de mundo dela é diferente da minha visão de mundo. A mesma coisa que ela também tem que entender, olha os conflitos em casa, que ela também tem que entender, que eu vejo a vida por um óculos emocional. Que eu não tenho as atitudes dela. Então tá, se ela me disser o que não gostam, né, Anice? Tome atitude, eu não preciso mandar. Tome atitude, vai e faça. Não, neste caso, eu prefiro, talvez nem todos que estão inseridos no meu grupo, né, não sejam assim, mas eu prefiro que me determine. Aí sim, eu vou lá e executo, mas me determine. Olha, você pode fazer isso, faz isso para mim. Faço 3, 4 coisas. Mas agora eu sei que isso está sob minha responsabilidade. Enquanto que outro aqui não vai fazer, porque... Mas se eu abrir a janela, de repente, não é para abrir. Então, é melhor, não vão criar conflito, então é melhor eu não abrir a janela, vou deixar assim. Aí, a Beatriz hoje já chega e diz, poxa, nem a janela não abriram ainda. Pô, não reclame, vá lá e faça. E assim são os nossos conflitos em casa. Quando nós aprendemos, quando nós sairmos deste sono que nós estamos ainda, e realmente quisermos mudar a nossa caminhada, realmente quisermos facilitar, ver a vida, ver os problemas de uma forma mais fácil, com soluções. Nossa, se eu for falar de mim, não, então ela está falando demais. Vamos perguntar para vocês saberem quem eu era. E olha, gente,
Se a gente quiser, a gente muda. Mas a gente tem que se conhecer. Essa frase antiga continua valendo. Hoje, e acredito que amanhã e sempre, nós precisamos nos conhecer para podermos empenhar essas mudanças. Em casa, eu preciso conhecer quem é meu filho, quem é minha filha, quem são meus filhos. Como o meu filho vê a vida? Que ótica ele vê a vida? A minha filha. Eu tenho em casa. Nós somos 3 grupos diferentes em casa. Em casa, eu tenho uma inteligente exigente. Eu tenho a inteligente exigente, né, que eu tenho a minha filha. Eu apontei para a Nice pelo comportamento de fazer. Não fizeram ainda? Pô, eu já saí, já voltei, vocês não fizeram nada ainda? Eu, como mãe, chegava a travar. Até que chegou um momento que eu pensei assim, peraí. Para começar, o respeito, né? Eu não tenho esse ativo ali, mas ela também já me conhece. Além deste conhecimento que ela já tem, ele também já tem, nós 3 temos, acima de tudo isso, tem o respeito, porque eu sou a mãe lá. Eu sou a responsável por eles ainda. Então, o respeito tem que vir em primeiro lugar. Mas em casa, para vocês só terem uma ideia, na minha casa, nós somos em 3, eu tenho este, que é ativo, ao extremo, é fazer, e de preferência bem feito, porque se eles não fizerem bem feito, se eles acharem que não está bem feito, há um conflito para eles. Eu tenho o meu filho, que está inserido neste grupo aqui, mas a visão dele é diferente. Vai ter uma diferença aqui, que também não dá para explicar agora. Ele tem uma visão, mesmo aqui dentro, a visão dele é muito teórica. Ele tem que analisar tudo primeiro. E ontem mesmo nós entramos num conflito, porque ao sair daqui de um curso, ele disse, você me leva em tal lugar? Ele não disse que era para levar em tal lugar, em tal evento. Para mim era em tal lugar. Mas que lugar é este? E eu comecei a fazer pergunta e ele dizia em monossílabos. De repente, eu comecei... Eu não estou entendendo nada do que ele está dizendo. Na verdade, eram 2 lugares, com poucas palavras. Aí, de repente, creio que me alterei. Ele disse, por que você está falando assim? Alterada. Eu disse, para começar... Você já me conhece, as coisas para mim têm que ser bem explicadas. Eu vou num evento, nós até já conversamos semana passada sobre isso, você lembra? Eu disse para ele, você tem que dizer para mim, eu vou num evento em tal lugar, depois eu vou para outro evento em tal lugar. Ok, porque é eu que levo e eu que busco. Me disse em meias palavras, por quê? Porque com esse teórico, eles são muito objetivos. É uma questão de lógica. Muito objetivos, mas daí eles acham que todo mundo compreendeu. E aí vem o conflito. Quando eu expliquei essas razões para ele, ele disse, você falou. Eu disse, então tá esclarecido? Ninguém mais de mau humor? Porque aqui, a pessoa que fica mais tempo de emburrada sou eu, e eu já estou de bem com a vida. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem. Ok, resolvemos. Gente... Quando a gente se conhece, as coisas se tornam mais fácil. Quando a gente conhece com quem a gente convive, as coisas se tornam mais fácil. Um tem que ceder um pouco, outro tem que ceder outro. Perceberam? Como tem os conflitos dentro de casa e a gente nem imagina o como é fácil de a gente... É só a gente ceder um pouquinho, mas tem que conhecer primeiro. O que move? Eu tenho que respeitar a visão de vida do meu filho e respeitar a visão de vida da minha filha. E eles respeitando a minha também. Um respeitando o outro. Mesmo assim, gente, ainda não é fácil, porque a gente está numa viciação e a gente comete o erro de novo, o erro de novo. O meu filho é um inteligente pacifista, tá? E daí ainda entra, dentro disso tudo, tem o condicionamento, que é a forma mais... Só para terminar, a forma mais... dentro ainda, que é mais particular, ele tem o condicionamento dele, que é o que move ele, que é o teórico, tá? O emocional vem depois, e o ativo também, nada. Mas,
mais profundo ainda, se a gente for estudar, analisar aqui, ele tem muito mais ativo do que eu, só que tem um dispositivo que liga ou desliga esse inteligente pacifista. Gente, vamos nos conhecer, tá? Eu vou ler uma frasezinha aqui de São Tomás de Aquino, que vale para todos nós, que é para dar força, para que a gente analise e para que a gente busque se conhecer. Nos conhecer primeiro, para depois começar a reforma por nós, dentro da nossa casa, do nosso eu, para depois entender os outros. Porque não adianta eu querer que o outro melhore se eu não melhoro. Não adianta eu querer que o outro faça reforma, que o outro me entenda se eu não o entendo. E se nem eu me entendo também. Tá? Então, em certa ocasião, São Tomás de Aquino disse: quanto mais vou ao encontro de mim mesmo, mais descubro em mim outro que não sou eu. No entanto, é o fundamento do meu existir. É muito claro. É tudo que nós falamos aqui. Eu penso que me conheço. Quando eu me conheço, eu ainda tenho muito mais para me conhecer. Que todos nós possamos nos conhecer, buscarmos o entendimento e conciliar, aprender a conciliar os nossos conflitos nos nossos lares e no nosso trabalho. Obrigado, Bia. E a gente já se entende, nossos conflitos já estão resolvidos. Eu não disse que eu fui pedir perdão a ela. E dizer a ela o que eu senti. Não, ainda bem que nós todos se conhecemos nessa Casa Trabalhadores, né? Por isso que é muito importante nós todos, para ser voluntário numa casa, quer ser voluntário. Às vezes as pessoas acham que é muito fácil ser um voluntário. Mas não, tem muitos detalhes na casa que tem que saber, tem que entender, tem que se conhecer primeiro a si mesmo. Como é que vai trabalhar com os outros se você não conhece nem a você mesmo? Como é que você vai dar atenção para os outros se você nem sabe o que fazer da sua vida com seus familiares, filhos e tudo mais, né? Tem que se conhecer. Então, quem quer se conhecer mais ainda, conhecer sobre o espiritismo, conhecer sobre reencarnação, mediunidade e muito mais, tudo sobre o espiritismo, dia 3, terça-feira, começa o curso de espiritismo, tá? Das 7 às 9. Então, quem quiser se inscrever lá na frente, lá com a Silvana, tá bom? Não perca, não. Quer ser voluntário? Começa com esse curso que é o ideal. Então, só para lembrar a Feira da Amizade, quem tiver roupa ainda nova, seminova, para doar, em bom estado, pode trazer para a gente ainda, tá? Quinta-feira à tarde, nós vamos estar aqui no centro, arrumando as roupas. Quem quiser trazer ainda, pode trazer. Então, vamos lá, continuarmos em silêncio, para a fluidoterapia, né? Escutar a musiquinha, e a Bia vai fazer a oração final agora. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, irmã Lúcia, coordenadora desta casa, muito obrigada por mais essa oportunidade de aprendizado e de compartilhar também esse aprendizado com esses irmãos que aqui vieram hoje. Que possamos todos nós, mesmo nós que já conhecemos mais a nós mesmos,